Fala pessoal, será que tá funcionando? Acho que tá, né? Vou ajustar um pouquinho aqui na câmera para ficar melhor. Beleza. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo à noite. Esses vídeos, eles estão sendo todos gravados, como a gente está fazendo sempre, eles estão sempre gravados aqui no escritório, e a gente está sempre colocando no YouTube também, tá bom? Então a ideia é sempre fazer uma transmissão, a gente já está fazendo aí há um bom tempo. A ideia é sempre fazer uma transmissão falando sobre alguns assuntos que vocês empresários tenham dúvidas e coisa do tipo, tá? Então assim, basicamente o que a gente está separando hoje para falar é sobre cotas preferenciais nas sociedades limitadas, né? O que eu pensei de falar desse assunto é porque é um assunto bem recente, assim, é um assunto que a gente tá vendo bastante, principalmente para quem está pensando em buscar investimento, em alternativas legais para se trazer investimento com um pouquinho mais de segurança. E é isso que a gente quer trazer, são sempre novidades e coisas mais práticas para os empresários, tá bom? Então, para começar a falar um pouquinho sobre isso, o que você tinha no cenário antes, era até ano passado, você tinha uma especificidade de eu só posso ter nas limitadas cotas que a gente chama de cotas ordinárias, que são basicamente cotas que dão os mesmos poderes, mesmos direitos e obrigações para os sócios que estão lá dentro do contrato social, tá? Então todo mundo tem as mesmas obrigações basicamente. É diferente do que você tinha nas SAs, nas sociedades anônimas, que você tinha uma legislação específica, 6.404, que deixa bem claro que você pode ter tanto ações preferenciais e ações ordinárias. Geralmente você vai ver esse perfil, quando você olhar, por exemplo, numa bolsa de valores, você vai ver que tem ações preferenciais e ordinárias. Às vezes, na maioria das vezes são ações, umas têm voto, as ordinárias, e as preferenciais têm algumas vantagens, mas tem um trade-off aí de talvez ela perca o direito de voto para ter, por exemplo, lucros ou coisa do tipo, tá bom? Então, você sempre teve essa autorização para as sociedades anônimas e teve essa vedação para as limitadas. Ocorre que ano passado o Departamento de Registro Nacional publicou uma instrução normativa deixando claro expressamente que as limitadas poderiam sim ter cotas preferenciais. Então se criou uma possibilidade, tem uma discussão se isso criou mesmo ou não, mas em regra se criou porque as juntas comerciais sempre foram contrárias a essa condição, mas se criou uma possibilidade de você ter essas cotas preferenciais, ok? Então, com essa possibilidade, a gente começa a vislumbrar algumas outras vantagens para as limitadas. E aí, esse é o ponto, esse é um ponto importante. Hoje, a definição do Departamento de Registro pode sim existir cotas preferenciais e limitadas numa sociedade limitada, desde que ela seja regida supletivamente pela lei das SAs. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas basicamente isso é uma previsão que tem que estar dentro do teu contrato social. Tem que ter uma cláusula lá falando que o teu contrato, que a tua sociedade limitada é regida supletivamente pela lei das sociedades por ações, né? As SAs 6.404, tá bom? Tendo isso, você pode criar esses dois modelos de cotas. Então você vai ter as cotas preferenciais e as cotas ordinárias, e aí você vai ter que distinguir o que é diferente de cada uma. Você tem que seguir a mesma lógica do que se tem nas SAs, então quais são as questões que você pode diferenciar uma da outra, tá? Mas é bastante claro tanto a legislação das SAs quanto a instrução normativa, tá? Quais são, pensando nisso, separei até aqui para falar um pouquinho sobre quais são os benefícios, né, que a gente pode pensar a partir dessa possibilidade nova para as SA, para as limitadas. Basicamente, o primeiro ponto, que talvez seja um dos pontos mais relevantes para empresas em geral, para sociedades empresárias em geral, seria a possibilidade de você ter uma proteção maior do sócio acionista preferencial, do sócio cotista preferencial, né? Por quê? Porque digamos que a cota preferencial, por exemplo, afaste a possibilidade de voto. Se ele não vota, em regra, ele não tem os poderes necessários para definir alguma coisa. Então, ele perde um pouco de poder de decisão dentro da operação. E aí é que a gente tem uma discussão grande sobre um conceito geral de culpa em vigilando, que se fala, que é o caso do cara que, por não estar podendo opinar dentro da sociedade, se a sociedade toma alguma atitude equivocada, sonega o imposto, sei lá, contrata equivocadamente, alguma coisa do tipo, teoricamente o sócio preferencial que não vota,
ele deveria, em regra, né, a gente tem uma discussão judicial sobre isso, mas é uma possibilidade, ele poderia ser protegido porque ele não teve influência sobre aquela atitude, tá? Diferente do sócio ordinário que votou e que validou aquilo, sei lá, o que validou o administrador que assinou aquilo, tá? Então essa é a lógica de proteção que a gente está vislumbrando num futuro aí, mas é uma discussão que vai ficar muito do lado da jurisprudência, em regra faz um pouco de sentido, tá? Principalmente se você pensar na lógica do que é um poder de voto, mas não dá para a gente cravar. Então é uma alternativa interessante porque se cria esse mecanismo, tá bom? Outro ponto legal que se tem a possibilidade agora de você fazer uma diluição. Então o que acontece? Hoje você tem um cenário no qual você, quando uma limitada, você tem que efetivamente ter o 100% do teu capital social tá vinculado naquelas cotas ordinárias. Então quando eu vou lá e crio 50% de cotas ordinárias, por exemplo, 50% de cotas preferenciais, eu posso diluir metade da minha empresa com 50 cotas preferenciais e manter o meu 100% de voto dentro das minhas cotas ordinárias. Então, 50% das minhas cotas da empresa são responsáveis por 100% dos votos. Então, o poder de mando ele fica 100% preservado e eu garanto uma possibilidade, sei lá, de capitalizar mais meu negócio, trazendo esses investidores nesses outros 50% preferenciais, por exemplo, tá? É uma alternativa interessante, só tem que ter alguns cuidados, eu vou tratar logo em seguida. E o último ponto, que aí é um ponto importante para as startups, que é uma coisa que a gente está achando que vai avançar bem se as coisas efetivamente funcionarem para as cotas preferenciais, que é a possibilidade do investidor entrar na sociedade desde o momento que ele aportar. Então ele pode aportar já entrando dentro da sociedade e a gente consegue matar talvez daqueles documentos chatos que a gente teve, que o direito teve que criar para solucionar algumas coisas, por exemplo, como o contrato de mútuo conversível, né? Ou então o contrato de AFAC, que a gente chama, que é um adiantamento de futuro para aumento de capital. Então, esses dois documentos, eles são feitos, na verdade, para você conseguir receber um aporte de investimento hoje numa startup sem ter as tributações e sem ter o risco do cara entrar dentro do contrato social, porque ele não quer correr o risco com a startup, que na maioria das vezes, 99% das vezes, é uma limitada, né? Então, o cara não quer entrar como cotista ordinário, padrão. Essa empresa quebra e ele vai entrar nesse rol de credores cobrando ele por algum motivo X, ou ele pode ser penalizado por uma ação trabalhista, tributária, sei lá. Então ele geralmente fica fora para não correr esse risco. Se eu puder colocar esse cara como preferencial, talvez eu consiga motivar que ele entre desde o início e consiga justificar o capital que está entrando sem ter que ficar criando esses mecanismos que a gente hoje utiliza, tá bom? Quais são os cuidados? Só para eu finalizar aqui a pauta, depois se a gente tiver alguma dúvida, depois vocês me passam que a gente vai discutir. Para finalizar, quais são os cuidados que você tem que ter? Primeiro, atenção aos quórums, né? Os quórums mínimos de votação. Quando eu faço 50-50, por exemplo, o risco que eu tenho é de me ver numa situação na qual eu tenho um quórum mínimo definido no Código Civil, por exemplo, de 3/4, que não está muito claro em alguns casos se é 3/4 do capital votante ou 3/4 do capital social, por exemplo, no qual eu nunca vou chegar nos 3/4 total, porque esses 3/4 na verdade são inatingíveis, porque 50% das cotas mesmo não votam, por exemplo, entendeu? Então o cara vai ser chamado a votar numa situação em específico, então fica um pouco complicado, porque não está muito amarrado isso ainda, tá? Assim, como é uma coisa recente, então a gente não teve muita discussão sobre isso, provavelmente você vai ter uma situação ou outra ali de como ajustar ou como não ajustar isso, tá bom? Em regra, o que a gente está vislumbrando, assim, se vocês acompanharem aí um pouco, vocês vão ver que a maioria dos doutrinadores, da galera que está acompanhando isso, está interpretando que vai se tratar sempre de capital votante, tá? O quórum. Então, não faz sentido eu pensar nos preferenciais que não votam, por exemplo, para esses quórums mínimos. Mas, enfim, fica aí uma sugestão, porque se pensando dessa forma, o melhor caminho seria que as cotas preferenciais não ultrapassassem 25% do capital social, tá? Não quero ficar me estendendo muito aqui, porque o assunto é bem longo e não acho que não é o objetivo do vídeo. Um outro ponto é a própria questão do risco de responsabilidade, tá? Hoje, em regra, a gente entende, pelo menos aqui no escritório, que isso vai poder ser discutido no futuro, mas hoje você não tem uma jurisprudência concreta sobre isso, porque não existia essa prática de cotas preferenciais nas limitadas. A partir do momento que você começou a ter, você começa a poder ter expressamente, provavelmente a gente vai começar a ter alguns julgados falando sobre isso, se existe ou não responsabilidade do preferencial, como que isso vai ser tratado, quais os cuidados que tem que ter, até para questões de fraude ou não.
Então, hoje o risco é que a gente não tem jurisprudência para isso, então eu não posso afirmar para um preferencial, por exemplo, que ele está afastado do risco, tá, da operação. É um ponto a ter um certo cuidado, tá bom? E assim, o último ponto é óbvio que é ter atenção com as questões de como está montado o teu contrato social, tá? Assim, eu já falei isso anteriormente no começo do vídeo, mas assim, se o teu contrato social ele não tem uma previsão de regência supletiva, se você tentar construir uma cota preferencial nesse contrato, ela já vai ficar irregular. Então, assim, se passar na junta, na prática é uma sociedade que está irregular e não faz sentido aquilo permanecer. Provavelmente não vai passar na junta, tá? Então é uma situação para se avaliar. Enfim, basicamente eram esses os objetivos iniciais dessa discussão. Era só levantar a bola um pouquinho para isso, porque é um assunto que provavelmente vocês que estão no mercado de negócios, de empresas, vocês vão começar a ver algumas situações assim, ou alguns questionamentos sobre isso. Então sim, você pode, a partir do ano passado, você pode ter cotas preferenciais nas limitadas. A gente só não sabe efetivamente qual a implicação disso na lógica jurídica, tá? Como é que os tribunais vão enxergar isso nos momentos de decisão. Eu tendo a achar que eles vão espelhar o que se espelha hoje o que se faz hoje com as sociedades anônimas, mas a gente não pode dar 100% de certeza por uma série de discussões, entre elas a questão da limitada ser uma sociedade de pessoas, uma sociedade de capital, enfim, tem essa situação e outras aí, tá bom? Basicamente era isso, eu espero que tenha ficado legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra gente aí no chat mesmo do Facebook, ou então manda pra gente por e-mail, tá tudo na nossa página do Facebook, tem no canal do YouTube também, e tem no site. Tendo alguma dúvida, manda pra gente poder trocar uma ideia, entender onde é que a gente não está sendo muito claro sobre alguns assuntos, e também se tiver algum feedback, manda pra gente, tá bom? Valeu, galera, obrigado, e desculpa aí qualquer coisa, um abração, tchau, tchau.